No caso, nós estamos diante de uma ação penal recebida em 26 de março de 2025, em face de 8 réus, num primeiro núcleo, e no total 34 réus, pela suposta prática de 5 crimes, entre os quais organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe do Estado e dano qualificado. Consoante relatório apresentado por Sua Excelência, o eminente relator, um relatório minucioso, mesmo resumido, minucioso e detalhado. Esse relatório apresentado entre os dias 19 de maio de 2025, nessas sessões, e na sessão de 2 de junho de 2025, foram realizadas, segundo o relatório, a ouvida de 52 testemunhas, com um interrogatório de 8 réus, sendo realizado nos dias 9 de junho de 2025 e 10 de junho de 2025, e o julgamento iniciado em 29 de setembro de 2025. Transcorreram, portanto, 161 dias entre o recebimento da denúncia, que, diga-se de passagem, com primor de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República contava com 272 páginas, e o início do julgamento com cerca, portanto, de 5 meses. Estou há 14 anos no Supremo Tribunal Federal. Julguei processos complexos, como, por exemplo, o mensalão. A ministra Carmen Lúcia, nossa decana, também esteve presente. O processo levou 2 anos para receber a denúncia e 5 anos para ser julgado. Trabalho exaustivo do eminente relator, mas que, diga-se a realidade, um trabalho que ninguém conhecia melhor do que ele. Agora eu vou ter a falsa modéstia, ministro Alexandre, de dizer que eu procurei analisar cada detalhe do seu trabalho muito denso, daí eu ter analisado todas essas páginas, e entender que, até para mim, elaborar esse voto foi motivo de extrema dificuldade, eu vou dizer por quê. Não é um processo simples, e já não seria tão somente pelo número de denunciados e de testemunhas. Mas, em caso, salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Reportagem que foi ao ar em fevereiro de 2025 já indicava que a Polícia Federal havia apreendido 1.200 equipamentos eletrônicos dos envolvidos, 1.200 equipamentos eletrônicos, e logrado extrair 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo, com peritos federais elaborando 1.214 laudos. Foi exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia, que apelidei de um tsunami de dados que, no direito anglo-saxônico, se denomina de document dumping, e sem indicação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. E já apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após o recebimento da denúncia, e menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigativa.
Apenas em meados de maio, cerca de 5 dias antes do início da oitiva das testemunhas, a Polícia Federal enviou links de acesso para as defesas de um SharePoint, e, não obstante, os arquivos totalizassem 70 terabytes. 70 terabytes. Pastas e arquivos que se encontravam sem qualquer nomenclatura adequada ou índice que permitisse uma efetiva pesquisa, como também sentia essa dificuldade e, por uma questão de fidelidade, dizer que não só o ministro Alexandre de Moraes me mandou todos os discos, enfim, todos esses 70 terabytes, e também me convidou para assistir o depoimento das testemunhas. Como se não bastasse, novos arquivos foram incluídos no curso da instrução processual, inclusive em 15 de junho de 2025. Há nos autos um professor de todos nós, que é da casa de vários ministros, professor titular da casa de vários ministros, professor titular da USP, Gustavo Henrique Badaró, que destacou ter efetivamente ocorrido a violação à garantia da ampla defesa. Destaquei um trecho. É que, para exercer o seu direito à autodefesa, falando por si e de viva voz perante seu julgador, o acusado precisa conhecer plenamente, com a máxima profundidade, todas as provas que foram produzidas contra si ou a seu favor. E isso vale para os acusados de ontem e os de hoje, independentemente de suas matizes ideológicas. O devido processo legal vale para todos. Nesse ponto, eu grifo o que vem sendo denominado pela doutrina de data dump ou document dumping, que é a disponibilização tardia desses excetos de dados. Aqui eu cito a reclamação 80.133, julgada em 4 de junho de 2025. Nesse julgado está, com todas as letras, a manutenção das audiências de instrução e julgamento para datas próximas, com início em 6 de junho de 2025, sem que a defesa seja franqueado o acesso integral ao material probatório e concedido prazo razoável para sua análise, configura manifesto cerceamento de defesa, comprometendo a paridade de armas e o devido processo legal. Reclamação 80.133. Trago também o habeas corpus 218.265 da relatoria da segunda turma, em 21 de fevereiro de 2024. Apenas pela importância, no julgamento a que eu me referi, Brad versus Maryland, o Justice William Douglas consignou a célebre assertiva: a sociedade triunfa não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente, egressa turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia.